Só que a história tava toda embaralhada. Assim que eu mostrei na tela do computador a história para que ele dissesse a sequência da história, demorou uns 5 segundos, ele contou a história com sequência, com lógica, qual o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho. Aí sim, aí ele não conseguiu, ou pelo menos teve muita dificuldade, com minha ajuda foi que ele conseguiu. Ele conheceu, ele entendeu a história, toda misturada, mas ele não sabia colocar na sequência. De qualquer maneira, ele entendeu a história, ele soube verbalizar inclusive a história com 5 segundos que ele olhou para a tela do computador. Quando uma família recebe a notícia de que o seu filho tem algum tipo de deficiência, ou quando na primeira infância ele vai dando sinais de que tem algumas limitações e a família começa a fazer consultas, exames para saber de onde vêm essas limitações do filho. O tema do nosso bate-papo me foi muito caro, entre outras coisas, por causa desse daqui. Guilherme, nosso filho mais novo, ele tem 5 anos. Aparece aqui, filho. Esse é o Guilherme, ele tem 5 anos. E quando ele tinha mais ou menos 2 anos, a mãe, né, minha esposa e eu, a gente começou a perceber que ele tinha algumas diferenças de aprendizagem, pelo menos inicialmente foi essa questão que nos chamou a atenção da fala. Então assim, nosso filho mais velho, João Pedro, com 2 anos ele já estava bem desenvolvido na fala, ou pelo menos com as primeiras palavras bem desenvolvidas. E Guilherme não, com 2 anos ele praticamente não falava nada, praticamente, nem água ele falava. A primeira palavra que ele falou, na verdade, foi até água, né? E porque estava com sede e, enfim, uma necessidade mesmo, ele foi até a mim e me pediu e esse foi que eu entendi que era água. E a partir daí a gente começou a conversar mais sobre isso, né? Conversar sobre que tipo de dificuldade que Guilherme tinha com a fala, se era uma questão de fonoaudiólogo, se era uma questão, não sei, do ponto de vista mais fisiológico, né? Óbvio que a gente também pensava que podia ser alguma questão mais complexa, né? Como o espectro do autismo. Mas naquele momento a gente não desconfiou inicialmente disso, né? Bom, começamos a fazer exames e a questão vocal dele normal, a questão do coração, pulmão, enfim, a gente foi em todos os médicos que a gente entendeu que poderiam nos ajudar a compreender a situação do Guilherme. E aí sim começou a ficar cada vez mais presente a possibilidade de que Guilherme tivesse algum tipo de espectro, que no caso a gente sempre desconfiou que fosse o autismo, né? Uma coisa que eu queria até dizer para vocês, por favor, não confiem em pesquisas de internet. Há pesquisas de internet principalmente relacionadas a essas experiências de muito impacto afetivo, de muito impacto existencial, como é o caso de ter um filho, descobrir que tem um filho com autismo. Não confie muito nessas pesquisas de internet e, enfim, tenha sempre um pé atrás, porque há muita coisa exagerada, há muita coisa falsa e busca de cliques, né, caça cliques. E, enfim, evitem, né? Procurem realmente a opinião de um especialista, de uma especialista. A gente foi a vários médicos e, na reta final dessa busca, a gente procurou uma neuropediatra. E a neuropediatra, ela não estabeleceu um diagnóstico, mas deixou muito claro pra gente que não deixava esse diagnóstico estabelecido, porque quem teria que dar esse diagnóstico seria um psiquiatra. Então ela indicou pra gente um psiquiatra de confiança também, um médico muito bom também. E chegando lá, e assim, as primeiras atitudes de Guilherme no consultório, o médico já teve aquele olhar mais atento, já percebeu um pouco da dificuldade dele de se comunicar, de dar atenção, né, de dizer o boa tarde, etc. Porque uma das coisas que angustia muito os pais é que quando a criança começa a falar, ela também começa a se comunicar com um pouco mais de fluidez, né? Uma das coisas interessantes também nessa caminhada foi a escola, né? Eu trabalho no Colégio Marista, Patamares, aqui em Salvador. Para nossa grande sorte, por graça de Deus mesmo, a gente teve um acompanhamento de excelência, porque o colégio, graças a Deus,
além de ter um núcleo de educação inclusiva muito bem articulado, tanto a orientadora como a coordenadora desse segmento da educação infantil são muito atenciosas. Fora que também as professoras, e aí as professoras também são chave nesse processo, as professoras também foram sempre muito sensíveis à questão de Guilherme, até para nos sinalizar de uma forma mais tranquilizadora que Guilherme, se tinha diferenças com os coleguinhas, mas elas eram muito no detalhe e muito só vinculadas mais à questão da comunicação. Sim, o papel da escola também é fundamental, porque em todos os médicos, em todos os especialistas que a gente foi visitando, sempre foram dando para a gente a orientação de que a escola seria fundamental para o contorno do diagnóstico. Quer dizer, nem o próprio psiquiatra, ele daria esse diagnóstico sem que o colégio tivesse dado a ele sobre quem seria o Guilherme no dia a dia da escola, quer dizer, e também com algum tempo já de acompanhamento, pelo menos 2 anos e meio, 3 anos de acompanhamento da escola já nessa atenção específica em relação a esse diagnóstico. O psiquiatra teve segurança em inicialmente afirmar ali o Guilherme dentro do espectro autista de forma leve, né? Então, assim, o processo de descoberta da condição de Guilherme deixou a gente sempre mobilizado e atento e sensível a todas as situações. Hoje, por exemplo, eu estou deixando o vídeo estar um pouco mais ruidoso porque eu não estou pedindo a ele para ficar no quarto como das outras semanas e tudo mais, estou deixando ele livre para ele circular aqui, para que vocês percebam como é o ritmo, a dinâmica, né? Ele tá lá vendo desenho, ele se empolga com o desenho, grita, corre, diz que é um super-herói. Enfim, tem a dinâmica dele, como qualquer criança. E hoje o que a gente sente dele, na verdade, em questão de aprendizagem, além da fala, que ainda é uma fala ainda muito entrecortada, a questão da concatenação das frases, das ideias, ele não consegue ser tão sequencial. Tem uma coisa curiosa que aconteceu com ele no exercício da fonoaudióloga, que nos pareceu muito interessante. Ela colocou no computador, ela mandou um arquivo pra gente, era pra gente colocar tipo uma história em quadrinhos de uma folha, mas tinha cerca de 9 ou 10 quadrinhos, só que a história tava toda embaralhada, né? Tava fora de sequência. Guilherme, assim que eu mostrei na tela do computador a história para que ele dissesse a sequência da história, porque essa era a intenção da atividade, ele demorou uns 5 segundos, ele contou a história com sequência, com lógica, só que quando eu pedi para que ele apontasse com o dedinho na tela do computador a sequência, qual o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, aí sim, aí ele não conseguiu, ou pelo menos teve muita dificuldade, com minha ajuda foi que ele conseguiu estabelecer essa sequência com o dedinho. Então assim, ele conheceu, ele entendeu a história, toda misturada, mas ele não sabia colocar na sequência. De qualquer maneira, ele entendeu a história, ele soube verbalizar inclusive a história com 5 segundos que ele olhou para a tela do computador. Isso me deixa, de uma forma ou de outra, reflexivo sobre os neuroatípicos, né? A neurodiversidade. Pessoas no espectro autista, elas compreendem o mundo, elas compreendem o nosso mundo, mas elas compreendem de um jeito com o filtro delas. Então, assim, se pra gente é muito importante o sequenciamento para poder organizar o nosso mundo, para eles não. Eles conseguem compreender o que está se passando sem aquele código do sequenciamento que nós convencionamos ter que existir. Então, foi um exercício que me iluminou muito, me abriu muito a mente, minha cabeça, sobre o meu filho e sobre todas as pessoas que estão dentro do espectro autista, na verdade, todos os neuroatípicos, ou toda a neurodiversidade existente. Então, assim, eu queria, agradecer aos médicos, agradecer à escola, agradecer à família, agradecer ao irmão dele, à mãe dele, porque se Guilherme está numa condição, graças a Deus, saudável, é porque muitas e muitas pessoas estiveram confluindo para que isso acontecesse. Se hoje ele fosse uma criança, graças a Deus, que dentro das suas condições, dentro dos seus limites, com aquilo que lhe é próprio, ele é uma criança super saudável, super integrada, que vai conquistando cada vez mais a sua autonomia, a sua personalidade, enfim. É algo que eu estou dizendo publicamente pela primeira vez, eu não tinha dito isso publicamente em nenhum outro momento, a não ser na própria live,
aqueles que sabiam, aqueles que não sabiam, mas agradecer muito pelo afeto, pelo carinho que vocês têm conosco, especialmente com meu filho, Guilherme, tá bom? Muito obrigado.